E já temos o nosso diretor de opinião, Walter George. Beleza. Então, antes de iniciar o nosso próximo assunto, vou falar sobre ele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque ele polemizou novamente e interrompeu o premier do Reino Unido, Keir Starmer, enquanto ele respondia a uma pergunta sobre uma possível incorporação do Canadá pelos norte-americanos. Essa cena que você vê na tela ocorreu na quinta-feira ontem, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que disse que a fala do presidente, na verdade, foi direcionada a um repórter, não ao premier britânico. Você confere na sua tela esse momento. Nos últimos meses, Trump sugeriu que os Estados Unidos anexassem o Canadá e o transformassem, segundo Donald Trump, no 51º estado. Trump que vem dado manifestações imperialistas, inclusive para anexação de territórios ao seu país. O presidente afirmou que poderia usar a força econômica dos Estados Unidos para viabilizar isso. Starmer foi questionado sobre as declarações de Trump após esse episódio. Nesse contexto, está o fato de que o Canadá ainda faz parte de uma organização composta por países com laços históricos com o Reino Unido, incluindo essas ex-colônias. Essa comunidade ainda tem o rei Charles III como chefe, embora de forma apenas simbólica, não há nenhum tipo de representação oficial. O premier britânico tentou desviar da pergunta e sugeriu que o jornalista estivesse tentando criar algum tipo semelhante de diferença entre ele e Trump, que tentam aproximação. Vamos agora conferir na sua tela esse exato momento. Look, we had a really good discussion, a productive discussion, a good discussion, as a result of which our teams are now going to be working together on an economic deal. Our teams are going to be working together on security in Ukraine. You mentioned Canada. I think you're trying to find a divide between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't discuss Canada. Thank you. O premier e Trump que tentam essa aproximação, mas Trump, inclusive, só lembrando o que comentamos alguns dias atrás aqui no Povo News, Trump que vem dando falas polêmicas com relação a alguns países europeus, afirmou que os países teriam financiado dinheiro para a Ucrânia que rivaliza ainda com a Rússia, embora Trump tente uma aproximação, um cessar-fogo entre os dois países, mas que apesar de os países tentarem, inclusive Macron tentarem uma aproximação com Donald Trump, ele insiste em falas polêmicas, inclusive críticas direcionadas a países europeus, possivelmente financiando guerras, que na verdade às vezes o próprio Estado norte-americano que faz esse financiamento às escondidas nos próprios bastidores. E também ainda sobre ele, Donald Trump, quem desviou de outro questionamento foi Donald Trump e, na verdade, em outro momento, ao evitar responder a uma pergunta sobre se vai pedir desculpas ao líder ucraniano, acabei de mencionar ele, Volodymyr Zelensky, por ter o chamado de ditador. Durante uma coletiva, aí na sua tela de imprensa nesta quinta-feira, Donald Trump afirmou ainda que a paz na Ucrânia pode não acontecer se não for negociada rapidamente. Trump confirmou que vai se reunir com Zelensky na manhã desta sexta-feira. Hoje, a expectativa é que os líderes se encontrem nas próximas horas para assinar um acordo sobre a exploração de minerais ucranianos. O presidente norte-americano voltou a dar declarações polêmicas e afirmar que o acordo vai ser uma forma da Ucrânia devolver para os Estados Unidos esses mesmos valores enviados ao país durante a guerra.